Olá, turma do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História, aqui é a professora Suzana e nós vamos agora iniciar as atividades do caderno 1 da Secretaria Municipal de Educação. Nós vamos falar agora de um conteúdo chamado Introdução ao Estudo da História, onde nós vamos estudar alguns conceitos importantes para a gente entender a disciplina da História. A primeira pergunta que eu te faço é: o que a História estuda? O que é História? Qual é a importância de estudar a história? Você já pensou nisso? Por que você estuda história na escola? Porque muitos alunos também no mundo todo estudam história, a história mundial e também a história do seu país ou da sua região. História é uma ciência que estuda o quê? Você já parou para pensar? A história estuda o passado da humanidade e também as transformações que ocorrem no passado e também as permanências, porque nem tudo muda, muitas coisas permanecem, não é verdade? Então hoje a nossa aula é sobre isso, sobre o passado e o presente. Uma coisa importante, já que a gente falou que a história estuda o passado, é entender por que é importante o estudo do passado. Por que o passado é importante? Eu vou te fazer uma pergunta: o seu passado é importante? Claro que sim. É no passado que nós temos as respostas para entender a nossa vida hoje, não é verdade? O nome que nós temos, a cor dos nossos olhos, a cidade onde moramos, é fruto de um passado, de pessoas que viveram antes de nós, não é verdade? Quando a gente fala em sociedade como um mundo, nós vivemos um mundo hoje que nós herdamos dos nossos antepassados, mas nós também somos agentes da história. Conseguimos mudar também muitas coisas que não foram muito boas, não é verdade? Esse é o intuito e o objetivo de estudar história: conhecer o passado e entender o presente. Muito bem? Então hoje eu vou falar para vocês de como que a gente estuda o passado na história. O historiador, que é aquela pessoa que se forma em história como eu, só tem um meio de estudar o passado. E o passado, muitas vezes, é muito distante de nós. E como que nós vamos estudar se nós não estávamos lá? Não havia internet. Muitas vezes as pessoas já morreram. Como que nós fazemos? Nós estudamos aquilo que sobrou do passado. Eu sempre falo a palavra restos para ficar mais fácil para os alunos, ou os fragmentos, os pedacinhos do passado, que nós chamamos de fontes históricas. Então, fontes históricas são objetos e também tradições, que nós vamos falar aqui. E elas podem ser materiais ou imateriais. Então, o que é uma fonte histórica material? Por exemplo, essa foto, né? Essa foto aqui é uma foto, mas se um dia ela for estudada em alguma pesquisa histórica, ela se torna para aquele pesquisador uma fonte histórica. Estou dando um exemplo. Eu tenho aqui também um objeto, né? Esse aqui é um objeto, na verdade é uma estátua que tem lá em Brasília, né? Então, quando estudado dentro de um contexto de uma pesquisa, ele se torna não só uma estátua, mas uma fonte histórica material. Quando eu pego uma certidão de nascimento, casamento, né? Uma escritura de uma casa, de um prédio, e ele é estudado numa pesquisa, ele se torna o quê? Uma fonte histórica material, tudo bem? Mas nós temos uma infinidade, né? Eu posso falar de livros, cartas, estátuas, joias, armas de guerra, roupas. Muitas coisas podem ser estudadas por um historiador. Uma coisa que vocês conhecem bem, que são, olha só, as pirâmides, né? As pirâmides são monumentos e são fontes históricas materiais. Nós sabemos que o Egito foi e viveu no seu auge devido não só às pirâmides, mas muitas outras fontes, né? Porque elas sobraram do passado, elas estão até hoje lá no Egito, tudo bem? Elas são fontes históricas. Nós não estávamos lá no Egito há 6.000 anos atrás, não é verdade? Mas existem as fontes imateriais, são aquelas que eu não pego com as minhas mãos. Vou dar esse conceito para vocês.
que são, por exemplo, uma festa da cidade, como uma festa, por exemplo, que tem em Corumbá, que é o banho do São João, se eu não me engano. A gente tem aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o hábito de tomar o tereré, é uma fonte imaterial, não é verdade? A gente tem o carnaval no Brasil, é uma festa popular, é uma fonte, quando estudada, imaterial. Uma música, uma cantiga, né? Um costume de uma localidade. Então, isso nós chamamos de fontes imateriais. São os costumes e as tradições, as lendas, aquilo que não se pega, mas se vive. Isso nós chamamos de fontes imateriais. Tudo bem, gente? Então, hoje a nossa aula foi sobre o que a história é uma ciência. O que a história estuda? O passado da humanidade e as transformações e as permanências. E como que o historiador consegue entender o passado? Por meio das fontes históricas, que são objetos ou tradições, culturas e hábitos que, quando estudado, tornam-se o quê? Fontes históricas. Tudo bem? Então, nossa atividade no caderno 1, ela vai abordar essa temática. Até a nossa próxima aula e siga vendo o vídeo explicativo do caderno 1. Até mais!